Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam maravilhosamente bem. Demorei para aparecer aqui, né? Então, para quem me acompanha no Insta, viu que a gripe me pegou, a garganta, como diria, contratempos, né? E aí eu perdi a voz, pessoal. Posso dizer que agora eu tô 100%. Gente, eu fiquei 2 semanas com a voz rouca. Os meus alunos em sala de aula sofreram comigo, porque eu falo alto, isso me ajuda. Mas pensa eu sem voz. Não tinha como gravar vídeo pro canal, né? Gente, eu falei que eu não vou parar o vídeo por causa dessa batida, mas o Steve, que é o meu gato, acabou de passar num corridão aqui e enroscou no meu tripé. Vai com os erros de gravação mesmo. Pessoal, como eu falei, eu vou dar continuidade nos crimes em espécie. O próximo crime que a gente vai ver são... Vamos falar de alguns tópicos principais dos crimes contra a honra, tá? Só que assim, alguns alunos vêm me solicitar, prof, grava um vídeo aí de ação penal. Porque, gente, ação penal é extremamente importante. Ação penal é um conteúdo de processo, então é o primeiro vídeo aqui de processo penal do canal. Mas é um assunto rápido de ser falado e um assunto extremamente importante, que é a base. Quando a gente estuda crimes em espécie, quando a gente vai esmiuçar cada crime, a gente fala em bem jurídico protegido, a gente fala em conduta, fala em consumação, fala em elemento subjetivo e também fala em ação penal. E aí a gente fala tanto, esta ação penal é pública, esta ação penal é privada, qual que é a diferença, né? Quais são essas espécies? Então, vamos recapitular isso, pessoal? Para quem não sabe, fica atento aí, a gente vai aprender agora, tá? A prof vai ser bem direta, a gente vai fazer de forma bem resumida, tá? Eu não vou trazer não vou trazer os artigos específicos, vai ser de uma maneira rápida pra gente revisar o que é a ação penal, pessoal. Vamos comigo? Pessoal, então vamos lá. Claro, prof, o que é uma ação penal? Acho que todo mundo imagina, né? Uma ação penal é aquele processo que tá lá no fórum, né? Que tá lá no Poder Judiciário para o juiz julgar, certo? Certo. Então, o que a gente pode dizer? A ação penal, ela é um instrumento, tá? É um meio pelo qual a pessoa tem o direito de estar requerendo ao Poder Judiciário, tá? A aplicação da lei penal para um fato concreto. Então, eu me sinto lesionada, e aí pode ser o Estado, quando né, são crimes públicos, ou eu, vítima, os crimes privados, me sinto lesionada, há uma lei prevendo essa conduta, e eu quero que haja a aplicação da lei penal nesse caso. Eu quero que haja um julgamento, eu quero que haja uma responsabilização, tá? Então, eu sempre vou solicitar essa aplicação da lei penal quando o quê? Quando configura uma infração penal. Então, aquela conduta da qual eu fui vítima é uma conduta que está previamente em lei como uma infração penal. Então, eu solicito do Estado essa aplicação da lei penal, a sanção respectiva, tá? Ou seja, para que possa se haver uma aplicação da lei penal, o Poder Judiciário vai se utilizar, então, do seu poder punitivo, né? E aplicar, assim, uma sanção. Beleza? Pessoal, a ação penal, como eu falei anteriormente, ela possui espécies, tá? Qual que é a regra, gente? A regra é que toda ação penal ela é pública, mas vai ter algumas situações específicas aí que a ação penal vai ser privada. Prof, por que essa é a regra? Nós falamos que o direito penal ele é a última ratio, né? Então, só vai ser aplicado nos casos em que os outros ramos do direito administrativo, direito civil, direito empresarial, direito previdenciário, direito do trabalho e assim vai, não puderem resolver aquele problema. Então, não tô conseguindo resolver, então vai aplicar o direito penal. Gente, se o Estado toma a dor das pessoas, e ele acaba sendo essa pessoa que vai dar conta desse processo,
ele não pode estar pedindo autorização para outras pessoas para poder investigar esses fatos, né? Para poder aplicar sanções desses fatos, tá? Então, se nós estamos falando que infrações penais, que crimes atingem bens jurídicos, e esses bens jurídicos a gente vê de vida, saúde, integridade física, patrimônio, entre outros bens jurídicos, nós estamos falando que o Estado, União, né, quer responsabilização, né? E aí, então, por isso que a grande regra é que a maioria dos crimes que estão ali, eles ofendem o Estado. O Estado, aquele ente ali, poxa vida, isso dói em mim. Um homicídio, gente, um estupro, né? Como exemplo, a prof já pegou exemplos mais pesados. Então, o Estado, ele quer essa responsabilização, beleza? Agora, existem outros crimes que o Estado diz assim, olha, isso não me afeta, mas eu imagino que isso afeta você. E aí a gente tem, por exemplo, os crimes contra a honra, tá? Então, olha, isso não me afeta de forma grave como afeta você, né? Mas é um crime, então você tem o direito de buscar a sanção penal, né? Buscar o exercício do Estado, do seu poder de punir, tá? E aí, neste caso, esses crimes vão ser de ação privada, tá? Vamos destrinchar isso, pessoal. Que a prof acabou indo aqui e acabou voltando. Então, vamos lá, pessoal. Nós temos achei que era o meu gato que tava aqui. E é mesmo, só que tá aqui no chão. Pessoal, a ação, ela pode ser pública ou privada, certo? Então, vamos lá. Quando que a ação penal ela é pública? A ação penal é pública quando o Estado entende, olha, esses crimes me afetam diretamente. Eu tenho o poder de punir, né? Então, agora, só que para eu ter o poder de punir, mesmo assim, o legislador traz duas situações específicas. Ele subdivide a ação penal pública em duas partes. Incondicionada à representação e condicionada à representação, né, da vítima ou do seu representante legal, ou ainda a requisição do ministro da Justiça. Vamos lá, pessoal. Primeira coisa, a gente não falou que os crimes, as infrações penais, elas ofendem bens jurídicos protegidos pelo Estado. Então, o Estado, ele se sente lesionado, ele sente que ele precisa responsabilizar, que ele precisa julgar, que ele precisa elucidar aquele fato, certo? Então, de antemão, a gente entende o quê? Se o direito penal é a última ratio e o que está ali no Código Penal, realmente, esses crimes que estão ali, ferem bens jurídicos que devem ser protegidos pela sociedade, então o que eu entendo? Que a grande maioria dos crimes que estiverem ali, o Estado não tem que estar pedindo autorização para a vítima. Ou então, para o CAD, né, que é o cônjuge, convivente, ascendente, descendente ou irmão da vítima, para poder investigar o fato, para poder propor a ação penal, para que possa ter um julgamento e que esse autor seja responsabilizado. Então essa é a regra da ação incondicionada. A maioria dos crimes, eles são de ação incondicionada. O que quer dizer incondicionado? Independe da vontade da vítima. Tomei conhecimento daquele crime, eu vou apurar, eu vou investigar, eu vou propor ação penal. Agora, existem alguns crimes que, sim, eu, Estado, entendo que esses crimes são de ação penal pública porque ofendem bens jurídicos como a liberdade pessoal, né, a própria integridade física da pessoa. Só que eu acho que as lesões, né, os danos a esse bem jurídico não são tão graves. Então, vamos fazer o seguinte, nesse caso, eu vou dar o direito da vítima escolher. A vítima em questão pode escolher, olha, Estado, e aí o Estado, na figura do delegado de polícia, né, das delegacias da Polícia Civil, Polícia Federal, que investigam através do inquérito policial, né, ou ainda do próprio Ministério Público, que também pode propor ação penal, ele vai chegar lá e vai dizer assim, olha, delegado, eu tenho a intenção que vocês instaurem inquérito e investiguem esse fato. E aí a gente vai ter o exemplo do crime de ameaça.
O crime de ameaça, ele está protegendo a integridade física e também a liberdade pessoal da pessoa. Então, olha, isso é do meu interesse, é de interesse do Estado. Só que não é um crime tão grave, né? É um crime formal. Então, vamos fazer assim, vamos deixar a vítima escolher se ela quer representar ou não, né? Então, nesses casos, então, a ação penal pública, ela se subdivide em duas, tá? Em incondicionada, a representação, que é a grande maioria dos crimes, é a regra, gente. Então, como é que eu sei que aquele crime é incondicionado? Se ele é a regra, eu preciso trazer em cada artigo, por exemplo, artigo 121, que é matar alguém. Eu preciso trazer lá, matar alguém, artigo 121, sanção, tal, não sei o que, enfim. E aí, lá embaixo vai dizer, parágrafo 10º, esse crime será investigado mediante ação pública incondicionada. Tá. Se a ação incondicionada é a regra, por que eu vou precisar, né? Por que eu vou precisar tá escrevendo lá, né? Não tem lógica. Então, assim, quando a ação penal ela é incondicionada, quando a ação penal pública é incondicionada, independe da representação da vítima, e isso é regra geral, a lei vai deixar em branco. O artigo vai ficar em branco. Então você sabe que aquele crime é incondicionado. O Estado, a polícia, o Ministério Público tomou conhecimento daquele fato? É infração penal? É incondicionada? Instaure inquérito, vamos investigar e vamos responsabilizar. Independe da vontade da vítima. Agora, tem alguns crimes que vai dizer, olha, somente se procede mediante representação. Então, eu entendo que há, né, essa ofensa a esse bem jurídico. Mas vamos fazer o seguinte, vítima, vem cá, assina um termozinho de representação para demonstrar que você realmente tem interesse que eu julgue essa pessoa, que eu denuncie essa ação, que eu investigue esse crime. Beleza? Quando a gente fala em ação penal pública, então é público, né? O Estado tem o interesse de agir. Quem é o autor da ação penal? É a vítima imediata? Gente, a vítima imediata é o Estado. Porque o Estado toma a dor daquela vítima. Uma pessoa morre, vítima de homicídio. A vítima, sim, a vítima imediata é a vítima que morreu. Agora, o Estado, ele não aceita o fato, o crime de homicídio. Então, o autor da ação penal é o Ministério Público. O Ministério Público, ele diz, eu sou o autor da ação penal. Eu vou representar os interesses dessa vítima. Eu vou representar essa vítima. Entendeu? Então, quando a ação penal é pública, o Ministério Público vem como um autor da ação penal. Ele propõe ação, ele denuncia e ele age lá como autor da ação. Beleza? Vamos continuar, pessoal? A prof tá um pouquinho cansada, já quase 11 horas da noite. Trabalhei agora de tarde, eu tava de sobreaviso. Então, se a prof se enrolar um pouco, me desculpa, gente. Eu quero gravar esse vídeo aí porque ele é muito importante, tá? Pessoal, a ação penal privada. Então, nós temos a pública e temos a privada, certo? Pessoal, a ação privada é aquilo que a prof falou. Há o crime, há uma infração penal, só que assim, eu, Estado, entendo que isso atinge pouco bens jurídicos protegidos pela sociedade. Então, eu acho que isso ofende muito mais a vítima propriamente do que o Estado em si, dizer que é a figura do Estado que está sendo ofendido. Então, vamos fazer o seguinte, vamos subdividir essa ação penal privada e, neste caso, como que o Ministério Público age? O Ministério Público, que é o representante do Estado, ele diz assim, olha, eu não tenho interesse em estar responsabilizando essa pessoa, porque eu não estou sentindo a dor que você está sentindo. Eu não acho que isso ofende de forma tão grave os bens jurídicos realmente protegidos, né? Com grande intensidade pela sociedade. Então, eu vou acompanhar, tá? Só que eu não vou ser o autor da ação. Eu vou fiscalizar. Eu, como um fiscal, eu vou ver se o Poder Judiciário está cumprindo o seu papel devidamente, se a Defensoria Pública está cumprindo o seu papel, né? Então, eu vou agir como um fiscal da lei nesse caso. Beleza, prof, você falou que a ação pública, ela é incondicionada à representação ou ela é condicionada à representação, certo?
certo? A ação privada já tem 3 hipóteses, tá? Então, como é que funciona? A ação penal privada. Nós temos a propriamente dita, ou então exclusivamente privada. Nós temos a personalíssima e nós temos a subsidiária da pública. Vamos pela primeira. A propriamente dita ou exclusivamente privada são praticamente todos os crimes de ação privada. Prof, como é que eu sei que esse crime ele é de ação privada? Até aliás a prof pulou, né? A prof falou que lá nos crimes de ação penal pública, quando for incondicionado, o legislador não vai trazer nada, né? Então, quando for condicionado à representação, ele vai trazer lá assim, ó. Esse crime somente se procederá mediante representação. Então, isso quer dizer o quê? Opa! Temos um crime aqui que é mediante representação da vítima. Prof, e o que o legislador vai trazer quando o crime for de ação privada? Ele vai dizer assim: este crime somente se procederá mediante queixa. Ou este crime é de ação privada. Gente, a peça lá da ação pública é uma denúncia. O Ministério Público ele vai propor a ação por meio de uma denúncia. A peça penal, no caso de uma ação privada, é a queixa-crime. Então, a vítima, no caso de ação penal privada, vai propor como? Por uma queixa-crime. Beleza? Tô com gato. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha aqui o arteiro, ó. Olha aqui o arteiro da mamãe. Vai lá, deixa a mamãe terminar. Eles vêm aqui invadir a cena. Tá? Então, essa ação penal propriamente dita ou exclusivamente privada são praticamente todos os crimes de ação penal privada. Beleza? Prof, quais são os crimes de ação penal privada personalíssima? Pessoal, crime de ação penal personalíssima é apenas um crime. Nós temos um crime no nosso Código Penal, tá? Que é contrair casamento mediante erro da pessoa de outra, tá? Esse é o delito. É um delito um pouco aplicado, tá? Mas a vítima se engana sobre aquela pessoa e aí ela pode estar processando. Agora, quando a gente fala em personalíssima, quer dizer o quê? Eu casei com uma pessoa, eu errei, eu me enganei. Se eu me enganei, vamos supor que eu morra amanhã. Eu proponho uma ação penal e eu morro amanhã. Alguém pode vir lá e me substituir e dar continuidade no processo? Aí que tá. Nos outros crimes de ação penal privada, a propriamente dita, a exclusivamente privada, ou mesmo os crimes de ação penal pública, quando a vítima, quando o autor da ação penal aconteceu alguma coisa com ele, os seus representantes legais vão dar continuidade, tá? Então, quem são os representantes legais? O CAD, cônjuge, ascendente, descendente, irmão, né? Então, nesse caso da personalíssima, se eu morrer, pode a família dar continuidade? Não. Não, porque é personalíssima, é pessoal. Se eu morrer, propus ação penal, pedindo divórcio e tal, e porque aquela pessoa me enganou em um erro essencial, e eu dissolvo o casamento e ainda denuncio ela. E eu venho a morrer durante o curso do processo, extinção da punibilidade. Acabou. Não tem como a minha família continuar. Entendeu? E aí nós temos a terceira aí, ação penal privada, que na verdade ela é uma ação que ela não perde a sua essência pública. Por quê? Ela é ação penal privada subsidiária da pública. O que isso quer dizer? O Ministério Público, gente, quando ele recebe a comunicação, né, de um crime, de uma infração penal, ele tem 3 opções. Ele pode denunciar, olha, eu entendo que tem justa causa, ou seja, há indícios de autoria, né, de que ele é o autor, e a materialidade, ou seja, há o crime. Então, neste caso, eu vou denunciar a ação penal. Olha, eu acho que esse inquérito não tá bem fundamentado, tá faltando informação aqui. Para eu poder denunciar isso aqui, eu preciso de mais oitivas, eu preciso de laudo, eu preciso de mais algumas diligências. Então, o que eu vou fazer?
eu vou baixar lá para a Polícia Judiciária, que é a Polícia Civil, a Polícia Federal, para ouvir mais pessoas, né? Para cumprir algumas determinadas diligências aí, e aí depois volta para mim e aí agora eu vou denunciar, agora eu vou propor ação penal. Ou ainda, como terceira opção, o Ministério Público pode dizer assim, olha, eu entendo que não tem justa causa isso aqui. Ou seja, poderia ter um indício de autoria, mas não tem materialidade. O fato dele não condiz com um fato típico previsto na lei. Então, eu solicito arquivamento. O Ministério Público tem essas 3 opções. Tá? 3 opções. Prof, e se o Ministério Público recebe esse inquérito, né? Ele recebe essa notícia crimes, que se fala, né? Essa notícia de um crime, e ele não fizer nada. Tipo, fica lá na gaveta. Isso a gente se chama de inércia do Ministério Público. O Ministério Público tem um prazo para poder denunciar, ou para poder pedir arquivamento, ou para pedir diligências. Ele tem um prazo. Se ele não fizer isso, vai ficar lá a vítima de braços cruzados, esperando à vontade no Ministério Público. A vítima também tem um prazo para fazer isso. Então, assim, eu sou vítima de um crime que é de ação penal pública. Ele é público. Vamos supor, eu fui vítima de estupro. E aí foi o inquérito lá para o Ministério Público passa o prazo, ele não denuncia, não pede para arquivar e também não pede diligência, tá lá. Ou seja, ele é inerte. Ele está sendo omisso. Neste caso, na inércia dele, posso eu propor uma ação privada? Eu, vítima, pego o advogado e vou lá e peticiono uma ação? Posso. Só que ele não perde a natureza pública, entendeu? Aquele crime de estupro, ele continua sendo um crime de ação penal pública. Então, por isso que se fala que ele é subsidiário da pública. Naquele momento ele está sendo subsidiário. Eu estou entrando com uma ação. Mas o Ministério Público, ao tomar conhecimento, ele pode chegar e dizer, olha, eu demorei e tal, pode justificar, mas eu vou acompanhar o processo. Afinal, eu sou a parte interessada, esse crime aqui é de ação penal pública, eu sou a parte interessada nesses crimes aqui, eu sou autor da ação penal. Então eu vou acompanhar. Então, e se a vítima, no meio do caminho, não dá bola mais pro processo, começa a não cumprir o prazo, ela tá mostrando desídia, pode o Ministério Público ir lá e pegar a ação de volta para ele? Pode, porque não perdeu o caráter público, tá? Então, lembre-se, a ação penal privada subsidiária da pública, na verdade, são de crimes que são públicos, mas que o Ministério Público ficou inerte e não fez nada. E aí, como ele não tomou uma das 3 opções, aí a pessoa pode ir lá e... Meu pai santo! Cheguei a levar um susto! Gente, eu fiquei o dia todo fora. Eu volto, os meus gatos ficam felizes. Gente, eles deram um esbarrão aqui. Olha só que coisa feia. Que vergonha, só porque eu tava finalizando o vídeo. Eu não vou editar, né? E também... Você sabe que tem os erros de gravação, né? Mas como eu não sou boa em gravação, eu não tenho como editar e cortar essa parte. E também não vou gravar todo o vídeo de novo. Então, vai com os esbarrão mesmo e com o susto da prof, tá? Pessoal, seria isso, tá? Lembrem-se que a ação penal, ela é um instrumento pelo qual o Estado usa do seu poder punitivo, tá? Que é de julgar e responsabilizar criminalmente pessoas pelo cometimento da infração penal, e que os crimes, eles podem ser de ação penal privada ou de ação penal pública, tá? Lembrem-se que na ação penal pública pode ser incondicionada a representação ou condicionado à representação da vítima ou à requisição do Ministério da Justiça. Tudo isso, né, do Ministro da Justiça, tudo isso a prof vai falar lá na frente em outras aulas, tá? Bem detalhadamente, tá? Mas lembrem-se que incondicionado é a regra geral, então o artigo não vai trazer nada. Quando for condicionado à representação, vai dizer lá naquele artigo daquele crime que aquele fato somente se procede mediante representação. Prof, e quando for de ação privada? A ação privada, gente, vai estar lá escrito ação privada. Ou esse crime somente se procede mediante queixa, né? Que é a queixa-crime. E aí nós temos o quê? Todo
todos os crimes de ação penal privada são a propriamente dita ou a exclusivamente privada. Por quê? Prof, tem a personalíssima, que é somente aquele crime que a prof falou, que é de contrair, né? Casamento sob erro essencial da pessoa. E a subsidiária da pública, que na verdade é quando a vítima toma, né, a posição de ir lá e denunciar, porque o Ministério Público foi inerte. Mas aquele crime que a pessoa está lá denunciando, ele é público. Aquele crime, ele é de ação penal pública. Só que está sendo proposta ação porque o Ministério Público foi inerte. Beleza, pessoal? Prof, chegando aí nos 25 minutos de vídeo, gente. O que é isso? Espero que vocês tenham entendido, tá? Na próxima aula aí, a gente volta aí para os crimes em espécie e depois a prof vai publicar também vídeo de inquérito policial. Beleza, pessoal? Então, um ótimo estudo aí para vocês. Um beijão no coração e até a próxima.